Pois é, meus camaradas, meus guerreiros, como é que vocês estão, hein, minhas guerreiras? Chegamos a isso, a mais uma sexta-feira, né? E a semana pode ter sido aguada, difícil, complicada para aguentar, mas aí chega na sexta-feira e se você acertar a mão naquela primeira golada que desce limpando a alma, aí ó como é que o cenário muda, ó. Ah, moleque, chegou a hora. Toca a vinheta que hoje tem gelada com quesada. Bora! E atendendo a pedidos, porque eu recebo muitas mensagens, quesadinha, indica aí uma cerveja amarga para eu tomar. Vou trazer uma amarga hoje e mais do que isso, tem um quê de fruta também. American Pale Ale da Guinness. Aliás, Guinness, acabou minha cerveja, hein? É a última que tem lá na minha geladeira, no meu frigorífico, como eles dizem aqui em Portugal. Mandar um abraço para a galera da Guinness que me convidou para um evento de MMA aqui no Porto, dia 19 de abril. Estaremos lá no Rising Fighting, um evento que vai ter a presença do Vanderlei Silva, o cachorro louco. E a gente vai estar lá para acompanhar a minha primeira vez num evento de MMA. Loucura? Vamos ver. E sem perder tempo, até porque a garganta urge, vamos abrir a nossa Guinness. Calma. Olha aí a corzinha dela, ó. Tintim por tintim. É um pouquinho mais amarguinha, né? Tem gente que não gosta tanto. Não é para todos os paladares. Mas, de vez em quando, vai bem também. Essa é a característica da American Pale Ale. Vou começar o gelada de hoje com Bayer Leverkusen, tá? O Marcos Stavasky mandou aqui. Quesada, você nota alguma influência ou inovação tática no trabalho de Xabi Alonso com o Bayer Leverkusen? Noto. E antes de entrar nisso, falar o seguinte, o Bayer Leverkusen vive um momento esplendoroso na sua história, né? Há a possibilidade de ganhar a tríplice coroa, ou tríplice coroinha, já que não envolve a Liga dos Campeões. Está na final da Pokal, da Copa da Alemanha, dia 25 de maio, teremos o duelo lá no Estádio Olímpico de Berlim. É questão de tempo para vencer a Bundesliga, o Bayern de Munique já jogou a toalha, e também pode chegar longe na Europa League, tem um confronto contra o West Ham, e jogando um belíssimo futebol durante toda a temporada. Mas é verdade que o Bayer Leverkusen, no primeiro momento, na primeira metade da temporada, jogava de uma forma mais vistosa e talvez confundia bastante os adversários que ainda não tinham uma leitura completa do repertório que o Bayer Leverkusen apresenta. Agora, com o passar do tempo, também com alguns desfalques, com alguns percalços da própria temporada, enfim, com desgaste físico e etc., o time vai tendo mais batalhas do que beleza no caminho, né? A verdade é que o Bayer Leverkusen se recusa a perder. A gente está vendo várias vezes o Bayer Leverkusen virar os jogos no finalzinho, não perdendo ou empatando, e hoje já são 40 jogos, 35 vitórias e 5 empates, 115 gols marcados. Eu tenho a impressão de que o legado do Xabi Alonso está apenas começando. Ele já vai ficar no Bayer Leverkusen para a próxima temporada, já anunciou isso. Isso, para mim, é trazer toda uma responsabilidade a mais e bancar o trabalho que está sendo feito, porque se ganhar a tríplice coroa, ganhar a Pokal, ganhar a Bundesliga e ganhar a Europa League, na próxima temporada o passo é o seguinte, é ir muito bem na Liga dos Campeões. Se não ganhar, fazer um grande campeonato, um grande torneio. E ele está comprando essa briga. Taticamente falando, eu gosto muito de uma coisa que ele faz com os alas, né? Joga com 3 zagueiros, então acaba, principalmente no Brasil, com a mística de que 3 zagueiros não funciona. Assistam aí o Bayer Leverkusen jogar. Mas eu gosto do que ele faz com os alas, porque ele torna os alas praticamente atacantes de uma forma interior, né? Normalmente os alas são jogadores que têm muita velocidade, são adaptados como laterais para essa função e chegam muito pela linha de fundo, pelos flancos. Os alas do Bayer Leverkusen não, eles jogam por dentro, né? Associam o jogo
toda hora com os homens de dentro, como o Wirtz ou como, por exemplo, o Xhaka, o próprio Palacios, e eles conseguem explorar também esse corredor central, não apenas no processo de construção de jogo, mas no processo de finalização. Olha quantos gols tem o Grimaldo, olha quantos gols tem o Tella, olha quantos gols tem o Frimpong. São jogadores que chegam muito dentro da área, atacam o espaço dentro da área, e isso eu acho que fica de ensinamento. Ninguém faz isso tão bem como o Bayer Leverkusen. E por isso que esses caras têm tantos gols. Um brinde ao Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que agora é contagem regressiva para vencer. Rafael Soares manda aqui um hat-trick de perguntas. Valeu a pena dormir tarde vendo o jogo do Coringão? Não deve ser corintiano ou deve ter sofrido também. Cara, sempre vale para trocar uma ideia aqui com a galera, né? Enfim, talvez alguns jogos eu não assistiria. Não era esse caso, porque era estreia na Sul-Americana. Até porque vai até 4 da manhã e no outro dia eu tenho que estar acordado às 7 da manhã para levar a filha na escola. Ou seja, é uma coisa desafiante, vamos colocar dessa forma. Mas para comentar jogos do Corinthians, coisa que eu estou fazendo aqui no YouTube, você precisa assistir. Não adianta você comentar com a televisão desligada, né? Então, valeu a pena. Ele manda o seguinte, empolgado com a seleção do Dorival? Cara, empolgado é uma palavra muito, muito forte para esse momento. Eu estou um pouco mais satisfeito. Acho que a seleção começa a ter um caminho, começa a ter um rumo. Os resultados foram muito, muito positivos. A gente esperava pelo menos uma derrota nos jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha, e o time melhorou, né? Ele fez o arroz com feijão, fez o básico e fez bem feito. E eu acho que isso vai dar uma certa estabilidade. Estabilidade é essa que nós não tivemos nem com o Fernando Diniz e muito menos com o Ramon. Então, acho que a coisa melhorou. Agora, dizer que estamos empolgados, eu acho que é um pouco demasiado pelo momento da seleção, pelo futebol apresentado e por tudo que aconteceu no último ano. Rafael também manda o seguinte aqui. E essas acusações levianas de Textor? Acha que ele tem razão ou quis aparecer? Eu não tenho que achar se ele tem razão ou não, quem tem que achar é a justiça, né? E ele apresentou lá as provas, eu não faço ideia de que provas são essas, mas a única coisa que eu tenho a dizer é que eu acho que o Textor tá falando demais, tá aparecendo demais. E talvez não é nem só o querer aparecer, como você coloca aqui, Rafael, é mais a questão de não ter filtro. Ele é assim, ele é esse personagem, né? Então, ele dá muita entrevista para vários canais diferentes, para canais do próprio Botafogo, né? Torcedores do Botafogo, e ele acaba falando muito. Nesses casos, onde tem que correr um sigilo de justiça, onde você tem que pisar em ovos porque você está tratando com outros clubes, outros interesses, outros jogadores, eu acho que falar menos e fazer mais é o ideal. Se ele tem essas provas, se ele acredita veementemente que alguma coisa de errado está acontecendo, eu sou super a favor dele realmente dar seguimento ao processo internamente. Agora, quando ele vem a público e fala que 5 jogadores do São Paulo fizeram movimentos estranhos contra o Palmeiras, você coloca uma lenha na fogueira desnecessária. Deixa o Ministério Público investigar isso, né? Se o Tribunal Superior não dá conta, deixa isso escalar para outras esferas, mas não vem você a público. Porque o que acontece coloca para o Botafogo uma pressão a mais, uma visibilidade a mais no time. Então, a missão do Arthur Jorge agora, daqui a pouco tem mais perguntas sobre isso, vai ser basicamente blindar esse time, mais do que treinar bem, vai ter que blindar esse time para que tudo que está acontecendo à volta não interfira no trabalho. E isso é uma coisa que poderia ter sido evitada pelo Textor. Mestre Stifler aqui com a gente. Se Portugal ganhar a Eurocopa, você acha que CR7 se aposenta da seleção? Cara, eu acho que é uma possibilidade real. Muitos falam aqui que ele vai estender até a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, vai jogar mais um Mundial, que é o grande sonho da carreira do Cristiano Ronaldo nessa altura da vida, nessa altura do campeonato. Mas se ele vencer a Eurocopa, terminar por cima, também vai fazê-lo pensar, eu tenho certeza. Vamos ver. Não é uma missão fácil vencer essa Eurocopa, apesar de Portugal ter um time candidato, apesar de Portugal ter uma belíssima equipe e com ótimos resultados recentes.
Perdeu o último jogo, mas estava totalmente desfigurado e tal. Não vai ser fácil vencê-la, mas se vencer, será realmente emblemático para todo mundo, porque o Cristiano Ronaldo pode ser uma belíssima despedida. Vamos ver. Ele parece interminável, né? Inesgotável. Muita gente pede ele fora da seleção. Ou, pelo menos, não titular. Mas na Eurocopa ele vai ser titular, sim. E, de repente, pode ser a grande chance aí para ele se despedir com uma cereja brilhante no topo do bolo. Aguardemos. João Vitor manda aqui opinião sobre Rubem Amorim e as especulações envolvendo o nome dele no Liverpool. Vamos lá, sobre Rubem Amorim, eu entendo que o torcedor no Brasil do Liverpool, as pessoas que gostam de Premier League ou até mesmo os torcedores ingleses não conheçam tão bem o trabalho do Rubem Amorim porque não acompanham o futebol português, isso é fato. O ponto é que aos 39 anos dá pra gente dizer que o Rubem Amorim é uma realidade, tá? É o ponto forte desse Sporting. O Sporting tem hoje, dentro de campo, um protagonismo do Gyökeres, mas é o Sporting não do Gyökeres, do Rubem Amorim. Ele mudou a história recente do Sporting. Ele tirou o Sporting da fila na casa dos 20 anos, sem títulos do campeonato, e ele faz o Sporting hoje jogar, para mim, o melhor futebol dentro do cenário do futebol lusitano, né? Do campeonato português. Nós vamos ter amanhã um derby de Lisboa novamente. O Sporting eliminou o Benfica na Taça de Portugal e vai fazer a final com o Porto. Há a possibilidade de ganhar a dobradinha, né? Porque o Sporting também segue no Campeonato Português brigando pelo título. Se vencer o Benfica, já dizem que é uma final antecipada, isso realmente pode acontecer. E aí entraria mais uma vez para a história. Como eu disse, é um treinador muito jovem, que trata muito bem os seus atletas, é muito justo, é muito bom de entrevistas, comunica muito bem com a imprensa, enfim, isso acaba também estreitando a comunicação com o público, com os torcedores, né? Porque ele tem um carisma natural, ele tem uma forma de lidar com as coisas muito, muito brandas, não traz e não entra em polêmicas, consegue ser muito sincero e muito honesto, não foge das temáticas e consegue realmente trazer esse positivismo para o clube. Olhando taticamente, eu acho que vai ser um desafio, porque no Sporting ele está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Montou o time assim e vem sendo assim que briga por títulos dentro do cenário do futebol português, né? 3 zagueiros, um 3-4-3, né? 2 jogadores mais abertos, que a gente pode chamar de alas, 2 jogadores muito fortes no meio-campo, no caso dessa temporada, o Morita e o Umond, e lá na frente jogadores móveis, né? O Gyökeres, que é um centroavante de muita movimentação, muito ataque aos espaços, cai pelas beiradas, e também você tem o Pedro Gonçalves, o próprio Edwards, enfim, o Francisco Trincão quando entra. Esse é um time montado para 3 zagueiros. Então, dentro do Liverpool, ele vai ter essa dificuldade. Ou ele vai se adaptar ao que já vem sendo feito há anos, com uma linha de 4, ou ele vai tentar implementar as suas novas ideias. A mesma coisa vale para o Barcelona. E a mesma coisa também é importante que a gente diga em relação à faca de 2 gumes. Qualquer treinador que entrar no Liverpool agora vai conviver com a sombra de Klopp. Qualquer treinador que entrar no Barcelona, por exemplo, agora, vai ter que pegar todo esse legado de crise financeira, de um time instável, de uma cobrança magistral em termos de imprensa, né, de uma pressão muito grande que fez, inclusive, o Xavi pedir para sair no final da temporada. São opções, são possibilidades. A multa rescisória dele para times do exterior de Portugal na casa dos 15 milhões de euros, eu vejo como uma excelente aposta do Liverpool, olhando para o mercado, projetando o futuro, mas é óbvio que vai ter que ter um pouquinho de paciência nessa adaptação dele à Premier League, ao novo cenário e do time também com novas ideias. Mas é um treinador que me agrada demais, tá? Não estou elogiando só porque está em Portugal, estou elogiando porque ele vem fazendo grandes, grandes trabalhos. O José Adeoci Santos, nome difícil para ler assim juntinho. O Jon Snow do Benfica vai ser o novo Rodri ou o Kanté albino? Para quem não pegou a referência, João Neves, hein? Jon Snow. Já foi melhor, hein? Já foi melhor. E o Benfica vende para o United ou para o Bayern?
Não sei para quem que o Benfica vai vender, só sei que quem for comprar ou quiser comprar vai ter que pagar caro, né? O Benfica não vende seus talentos assim, ainda mais um talento tão grande como esse, por menos de 100 milhões de euros. Não vejo o Benfica fazer isso. Pode acontecer, né? Posso queimar a língua se não for para Champions da próxima temporada, enfim, um desastre acontecer aí. Mas é um atleta com muito talento e às vésperas de uma Eurocopa, ele podendo brigar inclusive para participar mais vezes ou até mesmo para brigar por titularidade, eu acho que o João Neves é um daqueles caras que a gente vai olhar no futuro e vai falar, caramba, realmente o Benfica sabe revelar jogador, né? Características únicas no meio-campo, assim, ele não tem uma estatura alta, não é forte fisicamente, mas é um touro, assim, nas disputas de bola, inclusive nas disputas de bola aérea, consegue ser organizador, consegue dar dinâmica, consegue ser um motor para essa equipe benfiquista. Não tem um jogo que eu fale assim, caramba, hoje o João Neves jogou mal. É raro isso acontecer, não estou lembrado de cabeça. Geralmente é o destaque quando o time vai bem, luta por todas as bolas e assim, sente o futebol de uma forma diferente. Acho que vai entrar aí na lista dos melhores da posição logo logo. Não tem tanto a ver com o Kanté, acho que tem mais a ver com... É difícil, né? Uma mistura, mas é um cara mais organizador. Tem muito talento o João Neves. E vamos ver na Eurocopa. Tô curioso. Ivo Mourão mandou o seguinte. O que você sabe sobre Arthur Jorge? Foi uma boa escolha, cara. Fiz um vídeo de 14 minutos aqui no YouTube respondendo a sua pergunta. Não vou entrar por pormenores, mas para mim é uma promessa que o Botafogo está investindo como treinador. O Botafogo deve jogar um jogo bem ofensivo. Vamos ver se ele consegue fazer um equilíbrio defensivo, que era a grande crítica no Braga. Mas eu gostei muito do nome. Então, veja o meu vídeo aí, me dá essa moral e deixa um like lá, hein? Deixa um like. O Vini Araújo manda, como é ter um amigo correspondente que apareceu na Netflix? Grande Fred. Eu sou apaixonado pelo Fred. Um beijo para ele, enfim, que tenha todo o sucesso do mundo. Ele fez o documentário pelo City, né? E a Netflix comprou o documentário para passar na sua plataforma. Parabéns ao Fred, que é uma referência hoje na Inglaterra, não só para o jornalismo brasileiro, mas para o próprio jornalismo inglês. E eu também já apareci num documentário da Netflix, tá? Do Neymar. Lembra do Pai Tá On? Fui eu que fiz a pergunta. Estive lá nesse documentário. O Rony 2.0, ou 20, Soares, mandou. Você acha que, assim como o Kroos voltou, vale a pena chamar o Hummels novamente? Vale. Boa pergunta, tá? Tirando a parte física, que eu acho que aí tem que ser uma avaliação a mais, hoje o Hummels é um dos principais jogadores desse Borussia Dortmund, é um ponto de equilíbrio. Se o time joga sem ele, sofre ainda mais. A partida que ele fez contra o Bayern de Munique na Allianz Arena é monstruosa. Ele já tinha feito um grande jogo contra o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões, está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Eu acho que é uma liderança que você não pode abrir mão. Não sei se vai ser titular, né? Porque ali você tem o Tak, que está muito bem com o Bayer Leverkusen, e também o Rudiger. Mas, cara, ter um Hummels no banco de reservas é um luxo. Scarlet Triumph Triple 765 RS. Não adianta perguntar, você nunca lê a pergunta. Perdeu tua chance hoje, hein? Eu não fiz de propósito, não. Manda, Scarlett. Ou Scarlett, não sei se é menina, menino, menine, o que é isso? Não sei. Heitor Mota, depois da vitória contra o Bayern, Borussia, Atlético, fica teoricamente mais equilibrado? Não, já era equilibrado, já era um duelo imprevisível, tá? Porque o Atlético de Madrid é um time muito imprevisível nessa temporada e vem se destacando muito dentro de casa. Fora de casa, não. Ou seja, esse primeiro jogo é fundamental, porque se o Atlético de Madrid levar uma eliminatória aberta, ou seja, um empate no primeiro jogo, ou até mesmo uma derrota para o Dortmund, para definir no Signal Iduna Park, aliás, eu vou estar lá, estarei em Dortmund para essa partida, vai ficar complicado. Eu acho que esse jogo, honestamente,
é 50-50. O Borussia Dortmund melhorou. O Chico 1 mandou: o Bayern não deveria vender o Kimmich, vai ser um erro. Ele é muito bom como lateral. Se ele quiser jogar de lateral, eu apoio totalmente. Se ele não quiser jogar de lateral, aí depende muito do valor. Porque no meio-campo a gente viu que o Kimmich tem as suas debilidades, especialmente porque ele não quer ser 8, ele quer ser 5. E como 5, você precisa preparar um sistema muito bem feito, protegendo a defesa, para que a defesa não sofra tanto. Ele não consegue ser esse primeiro volante combativo que precisa ser. Mas eu concordo com você. Como lateral, para mim, ele é um dos melhores jogadores do mundo. E o Humberto.jr manda: você acha que o Palmeiras do Abel... Não, você acha o Palmeiras do Abel um time mais europeu do Brasil? Você diz do quê? De estilo de jogo? Tem tantos estilos diferentes aqui na Europa, né? É difícil fazer esse paralelo aí. Por exemplo, o Bayer Leverkusen é um time europeu, não tem nada a ver com o Abel ou com o time do Abel, né? Eu acho que o Abel ele consegue fazer uma parada que é muito importante, que às vezes parece óbvio, mas não é. É fazer os jogadores comprarem tintim por tintim da ideia dele, né? Ele tem lá um padrão de jogo, não é um padrão de jogo tão ofensivo, é um time que se protege demais, é um time que se equilibra demais, mas os jogadores estão com ele, cara, e isso é muito importante, né? Para executar as funções, as tarefas, as dinâmicas. Mas ele é um treinador europeu no Brasil, então obviamente que dá uma zoropeada aí na equipe. Fala, Quesada, beleza? Tua mulher te acompanha nas cervejas? A minha eu que tenho que acompanhar. Abraço. E quem mandou isso foi o Guto DLDF. Não, cara, minha esposa gosta de uma paradinha mais refinada, um Aperol Spritz, um gin, às vezes um vinhozinho. Não gosta muito de cerveja, não gosta muito, a não ser em ocasiões ou momentos especiais, assim, que pedem aquela gelada. Mas ela não é tanto de tomar um negocinho, não. Ela dirige o carro. Se você está me perguntando nesse sentido, ela é a motorista de todas as rodadas para mim. O Vini Massaro mandou: como foi o processo para você decidir seguir a carreira de jornalismo? Foi muito simples, já acontece a história aqui. O meu tio é jornalista, Leandro Quesada, trabalhou muitos anos na Rádio Bandeirantes, trabalhou na Fox Sports, e eu cresci basicamente vendo ele trabalhar na profissão e falei, pô, é isso que eu quero para mim. Então foi muito simples para mim. Com 11 anos, 12 anos, eu já sabia o que eu queria fazer e segui neste caminho. O Luiz B. Gomes mandou: fala, Quesada, traria uma resenha com o Douglas? Grande Douglas, pro canal, claro. Cara, é assim. Tenho que explicar uma parada para vocês. O programa é ao vivo quando a gente tem convidado. Nem sempre a gente vai ter convidado. Eu não posso convidar, até por algumas regras e demandas da televisão, né? Que, enfim, eu tenho que priorizar o meu trabalho na TNT. O YouTube é o meu canal particular. Eu não posso convidar quem eu quiser, porque uma entrevista com o Douglas, por exemplo, e comigo, muito provavelmente iria para a TNT e não aqui para o meu canal. Outros nomes também. Por isso que às vezes a gente passa por hiatos aqui de entrevistas ao vivo. Mas, pô, eu sou muito fã do Douglas, como corintiano. Enfim, cansei de... Teve um jogo muito marcante do Douglas para mim, com a camisa do Corinthians, que foi um Corinthians 4 ou Fluminense 2. Um beijo pro Fred Caldeira, com o Ronaldo marcando um hat-trick e com o Douglas jogando muita bola no meio campo, municiando o ataque do Corinthians. E cansei de cantar o nome do Douglas nas arquibancadas. Um beijo aí pro Douglas, que bebe mais que eu, bem mais que eu, com certeza. Alessandro Ribeiro.2 mandou a pergunta que eu tava esperando aqui. Salve, Quesada! E como está a sua expectativa para as quartas de final da Champions? Um abraço para vocês. Vamos lá, vamos passar o cardápio, né? Na terça-feira tem Arsenal e Bayern de Munique. Neste domingo eu estou indo para Londres fazer esse jogo, então vocês fiquem ligados nas redes sociais e aqui no YouTube também, porque eu vou jogar muito conteúdo para vocês. Terça-feira também tem tem Real Madrid e Manchester City.
E aí, quarta-feira, Paris Saint-Germain e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. A minha expectativa para os jogos de terça é o seguinte: o Bayern de Munique tem que ver em relação aos jogadores disponíveis, porque tem alguns nomes no departamento médico, Coman, Sané, Pavlovic e Neuer. Esses últimos dois me preocupam ainda mais, tá? Hoje o Tuchel confirmou, né, que eles são dúvidas também para o jogo contra o Arsenal. O Neuer, porque ele é um cara extremamente decisivo, extremamente decisivo. A figura dele lá já é muito importante para o time se equilibrar defensivamente, ter confiança, mas ele decide jogo, né? As defesas que ele faz, às vezes, mudam o rumo das partidas. E fora a saída de jogo, que melhora demais. E o Pavlovic, cara, é uma pena se ele não puder jogar, porque ele é um ponto de equilíbrio hoje nesse meio campo. É mais jogador que o Laimer, ele melhora o jogo do Goretzka e vem sendo um dos destaques positivos dentro de uma temporada tão peculiar, né? Depois nós temos o jogo entre Real Madrid e Manchester City. Esse eu não faço muita ideia do que vai acontecer. Na segunda-feira eu vou fazer uma análise mais completa, mas eu acho que se o Real Madrid não conseguir fazer o resultado, vai ficar muito difícil passar. Depois, na quarta-feira, eu acho que o Paris Saint-Germain também tem que fazer o resultado, porque o Barcelona, em casa, foi muito bem nas oitavas de final. E o Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, tudo aberto. Vamos fazer um vídeo segunda-feira com a nossa prévia, inclusive com a KTO, que é a nossa parceira aqui, tá bom? Zen Natureba. Gostei, hein? Gostei, hein? Quesadinha, você prefere qual tipo de vinho? Tinto suave, tinto seco, rosé ou branco? Especialista na arte. Bicho, eu acho que um tinto. Pô, vinho branco eu já não tomo muito. Me dá... Putz, ficar velho é uma merda, né? Me dá azia, cara, vinho branco. Vinho rosé nunca gostei. Mas eu acho que um tinto seco. Aqui, ó. É o que eu gosto mais. Com uma carninha, então, com um cordeiro para acompanhar. Um cabrito. Tá me dando fome. O Luiz B. Gomes. Quesada, o que mais te encanta em Portugal? O vinho. Lucas Ocampos mandou aqui. Acha que Sérgio Conceição seria uma boa para o United? Eu acho que o Sérgio Conceição está preparado para qualquer clube no mundo, tá? Não sei se o DNA bateria com o United, não sei se a desorganização do United iria funcionar pro Sérgio Conceição, que é um cara que bate de frente pra caramba pro melhor do clube. Mas eu acho que se a gente pensar em característica e até por história, ele tá prontinho para treinar um clube italiano de ponta e fazer muito sucesso por lá, inclusive dentro da Liga dos Campeões. Eu, se fosse ele, iria para essa direção. Independentemente de quem ganhar a eleição no Porto, eu iria sentar com o Sérgio Conceição e tentar fazer com que esse cara fique de qualquer maneira, porque ele tem sido um ponto estratégico de equilíbrio dentro do clube. Sem ele vai ser duro, hein? Vai ser duro. O Bruno Fonck mandou: qual o melhor jogador que você já assistiu dentro do estádio? Cara, eu já vi o Cristiano Ronaldo meter um hat-trick, já vi final de Champions, já vi o Messi, mas pra mim, assim, o melhor foi o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, sem dúvida. Diogo Abrantes, amigo nosso aqui em Portugal, um abraço, Diogo. Ele mandou o seguinte, sportinguista, hein? Gyökeres já justifica o investimento de 100 milhões por um tubarão qualquer no final da temporada? Eu sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que sim, cara, porque o gol custa caro. Ele tá com uma idade muito boa, né? 25, 26 anos. E o que ele vem fazendo nessa temporada atormenta os adversários, né? Com certeza o Sporting joga o que joga nessa temporada porque tem Victor Gyökeres. Isso sem dúvida nenhuma, e os números estão aí, falam por si. Eu acho que ele tem um problema na parte ainda psicológica e comportamental dentro do jogo. Ele se irrita facilmente com os próprios erros e às vezes com os adversários, mas fora isso é um fenômeno na natureza, cara. É uma bomba, assim. Eu não sei que
quais os times estariam dispostos a gastar 100 milhões de euros por um jogador, mas com certeza em alguns times eu acho que ele se encaixaria melhor. Por exemplo, o Arsenal. Acho que ele está prontinho para um jogo de velocidade, enfim, como o Arsenal tem, de movimentação com os seus jogadores de frente. Acho que o Arsenal seria uma boa para ele, inclusive já saiu informação que o Arsenal está de olho. Mas justifica. Pô, o mercado tá tão caro, né? Que é difícil. O gol tem seu preço. O Knetcher tá aqui com a gente também. Sempre um abraço pra galera de Dublin e pro Knetcher e sua esposa. Ao meu ver, Julian Nagelsmann é o melhor nome, já que não tem o Xabi Alonso. Ele tá falando pro Bayern de Munique. Concorda? As informações que chegam da Alemanha é de que o Julian Nagelsmann está a fim de voltar, inclusive depois da Eurocopa, para o Bayern de Munique. Eu fico com a sensação de que ficou um assunto inacabado aí, de um lado e do outro. As pessoas que mandaram o Nagelsmann embora, fizeram aquela atrocidade no meio da temporada para trazer o Tuchel, já não estão lá, Salihamidzic e também o Oliver Kahn. E eu acho que o Nagelsmann conhece muito, muito bem o clube. Ele é torcedor do Bayern de Munique, ele vai trabalhar e trabalha com os caras do Bayern de Munique, boa parte dessa base dentro da seleção alemã na Eurocopa, e um retorno dele poderia significar uma meia-culpa do Bayern de Munique. Erramos com o treinador e ele voltaria para tentar terminar o que não deixaram ele fazer. Ele é um treinador de muito boas ideias, obviamente que alguns encaixes, alguns ajustes precisavam ser feitos na temporada que ele foi mandado embora, mas não para aquilo. Não foi para aquilo. E para mim, se a gente olhar os nomes no mercado, o Hans Flick é um nome que eu não entendo como não está tanto no radar, porque seria uma escolha óbvia. Eu acho que tem alguns problemas que a gente não sabe com pessoas acima, mas olhando para De Zerbi, para se adaptar ao ambiente de Bayern de Munique, eu não sei se é a melhor opção. Uma coisa é você treinar o Brighton, outra coisa é você treinar o Bayern, e eu vejo o Nagelsmann como uma excelente opção. Pela língua, pelo treinador que é, pelas ideias que tem e por não terem deixado o homem continuar. Uma sequenciazinha aqui, ó. O Álvaro Albuquerque 17 mandou: Portugal ou Alemanha? Quem tem a melhor cerveja? Um abraço de Faro, Portugal. Ah, não. Álvaro, com todo o respeito, aí não tem nem competição, cara. A Alemanha é soberana nisso aí. Vai para uma Oktoberfest que você vai entender o que eu tô falando. Nem precisa ser em Munique, hein? Vai para Stuttgart. Eliezer Martins mandou: essa temporada do Bayern pode ser um ponto fora da curva ou ver consistência para o futuro? Tá falando do Bayer Leverkusen. Cara, para mim eu acho que tem consistência porque o Xabi Alonso vai ficar e a base desse time vai ficar. Eu acho que vai dar graça dentro da Liga dos Campeões na próxima temporada. O João Lema manda: qual confronto da Champions você está mais animado? Arsenal e Bayern. Nunca estive no Emirates trabalhando. Estarei lá essa oportunidade. Estou muito, muito feliz com isso. O Léo Farias 87. Tô indo morar no Porto. Quero dicas de bar onde você frequenta para a gente tomar uma gelada. Primeiro é o Nortada. Vai lá no Nortada tomar uma, mas tem outros lugares, né? A Letraria, enfim. Manda mensagem. Manda uma mensagem quando chegar. A gente troca essa ideia. Mais um Brazuca por aqui. Thomas Peixoto. Qual o confronto mais equilibrado dessas quartas fora Real e City? Eu já falei, acho que é Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Não é o melhor, mas a nível de equilíbrio é uma boa. E o Nathan Romualdo mandou: Kane é tão azarado que vem para o Bayern justo quando o Tuchel está no comando. Força Bayern. Imagina se ganha a Champions. Jesus. Thomas Peixoto. O Leverkusen tem o poder de mudar o rumo da Bundesliga? Acho que não, velho. Acho que não é por aí. Eu acho que tem, é óbvio, a capacidade de brigar enquanto o Xabi Alonso estiver lá. Tem a questão de nunca ter vencido, isso já é histórico, né? Vai deixar de ser o Leverkusen nessa temporada. Mas a disparidade financeira é muito grande. Eu não vejo o Leverkusen brigando ano após ano, ano após ano, ano após ano com o Bayern de Munique. Eu acho que podem surgir anos especiais novamente, mas mudar rumos, acho difícil, acho difícil. Felipe Barreto, você tem alguma treta com a Isa Palhari? Não, assim,
a Isa saiu da TNT e eu não tenho contato muito com a Isa. Estive com ela agora em Madrid na cobertura da seleção brasileira, mas eu não tenho treta com ninguém, velho. Com ninguém. Sou da paz. Mentira, no Twitter eu brigo bastante. Viturdi mandou: Quesada, indica aquele lugar top em Portugal para fazer uma viagem com a gata. Vai para Troia, do lado de Setúbal. Aproveita, conhece a terra do José Mourinho, come um choco lá. E Troia eu acho muito bonito, tá? Muito bonito. Depois você pega lá uma balsa que atravessa de Setúbal para Troia, vê os golfinhos lá, é uma loucura. Luísa Portilha mandou: você acha o Benzema um dos melhores 9 do século? Você acha que o Kane é o mais próximo dele? São características de jogo que tem alguns pontos em comum. E sim, um dos melhores do século, sem dúvida. Pra gente ir terminando aqui, tem o Daniel Chico que mandou: salve, querido! Por que os clubes da Europa não têm a cultura dos mascotes como os BR? Como não, cara? Qual clube que você tá falando? Porque, por exemplo, o Bayern tem o Bernie, que é o urso. O Porto tem o Draco e a Viena, né? Os dragões. O Benfica tem uma águia, porra. Aliás, tem a águia que voa lá de verdade e tem a águia que fica lá embaixo animando a galera. O Colônia tem uma cabra. Pô, desculpa aí, mas a cabra é muito melhor do que muito mascote no Brasil, hein? Não, depende dos clubes, mas eu acho que tem muita cultura de mascote, sim. Na Bundesliga tem bastante, aqui em Portugal também, enfim. Inclusive tem um encontro de mascotes. Outro dia teve um encontro de mascotes da Espanha, com aquele da Real Sociedad, é uma figura, que é, né, a bolinha, né, o símbolo. Não, tem bastante, tem bastante. Vem que essa história não, porra. Você viu a mudança de humor, a bipolaridade? Pra terminar, o BR Valente mandou: me serve uma aí. Pra você não, pra mim sim. Um beijo no coração de todo mundo. Sejam felizes nesse final de semana, tá? Felizes e felizes. Forte essa aqui, eu já tô ficando lero-lero. Tchau.